Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora vamos falar um pouquinho sobre o judaísmo progressista, sobre como aprender com o passado, viver no presente e trabalhar pelo futuro, e como o judaísmo progressista ele questiona a teologia e como ele constrói uma autonomia religiosa. Então, para isso, conto com o acompanhamento de vocês. Qual que é o contexto, qual que é o principal movimento que nós vamos falar agora, como eu já disse, do judaísmo progressista? Quando e onde ele acontece? No século XIX, na Europa e nos Estados Unidos. Antes disso, no século XIX, o iluminismo alemão oferece aos judeus a possibilidade de educação secular e participação na sociedade. Depois, em 1840, acontece a fundação da West London Synagogue. Em 1872, a Academia Reformista Hochschule für die Wissenschaft des Judentums é estabelecida em Berlim. Em 1885, o judaísmo reformista ganha força no ZELA. A plataforma Pittsburgh define os princípios da reforma. No século XX, sinagogas e organizações progressistas são estabelecidas no mundo inteiro. Então, quem vai ser o principal teórico dessa corrente é o Abraham Geiger. A emancipação judaica na Europa começou na Alemanha no século XVIII. Anteriormente, os judeus viviam restritos em guetos, sem permissão para entrar em universidades ou no mercado de trabalho. Graças ao iluminismo europeu, passaram a ter direitos de cidadão. Os judeus que falavam Yiddish aprenderam alemão e integraram-se ao mundo moderno, sentindo a liberdade da individualidade. Muitos judeus começaram a procurar educação secular, em vez de tradição ou da tradição judaica, como forma de alcançar o seu potencial. O judaísmo progressista, que se iniciou com o movimento reformista na Alemanha, foi uma resposta a essas mudanças, à modernidade, à nova condição de liberdade do povo judeu. As primeiras e mais notáveis reformas aconteceram em Berlim e Hamburgo e estavam relacionadas ao serviço na sinagoga. A prédica seria dada em alemão, a pregação, e os homens não precisavam mais sentar separados das mulheres. Em um nível mais radical, o impacto do estudo bíblico moderno levou alguns judeus a questionar a autoridade dos textos bíblicos e das tradições que os mantiveram tanto tempo isolados da sociedade. A autoridade dos rabis, dos mestres clássicos, era uma função datada e também foi questionada. Alguns, diante dessa nova visão e das oportunidades decorrentes da novidade, abandonaram o judaísmo em prol do nacionalismo secular. Outros procuraram modernizar o judaísmo à luz do estudo histórico e acadêmico da religião, da Wissenschaft des Judentums. O ritmo da mudança foi rápido demais para algumas pessoas e diversos grupos separaram-se da comunidade, talvez para seguirem um rabino mais ortodoxo. O Talmud está escrito com base na ideologia de sua época, e em relação a essa época ele está certo. Eu me baseio na ideologia de minha época, e nesta época eu estou certo, disseram e escreveram os reformistas extremos na Alemanha do século XIX. O que tá queimando aí? Queimando? O que tá queimando? Vou falar agora um pouquinho de Abraham Geiger. Abraham Geiger nasceu em Frankfurt am Main, na Alemanha, em 1810. Estudou os clássicos judaicos e alemães e aprendeu árabe para escrever a dissertação O que Maomé aproveitou do judaísmo. Defensor convicto do Wissenschaft des Judentums, o estudo acadêmico do judaísmo, Geiger decidiu extrair a essência espiritual e ética da religião judaica por meio de um ensino inovador. O teólogo alemão procurou modernizar o judaísmo como um todo, em vez de criar um movimento isolado, rejeitando práticas que já não possuíam respaldo histórico. Quando foi nomeado segundo rabino em Breslau, ano de 1838, teve de disputar a autoridade com o rabino tradicionalista da época. Ambos eram rabinos oficiais da comunidade, mas com o tempo cada um voltou-se para sua própria facção. Mais tarde, Geiger atuou como rabino em Frankfurt e Berlim, além de ministrar aulas na nova Academia Reformista por 2 anos, indo a falecer em 1874. A sua obra-chave é o texto original e traduções da Bíblia, de 1857. Então eles questionam, como eu disse, a teologia, né?
e está relacionado aí à promessa de uma nova era, as origens do sionismo político moderno, a reforma protestante, o revivalismo islâmico e a compatibilidade da fé. Então a inovação tecnológica acarretou uma reforma litúrgica e a publicação de um novo livro de rezas reformista em Hamburgo no ano de 1818. Estudiosos e rabinos como Abraham Geiger começaram a questionar as principais premissas teológicas da época. Geiger reconheceu os precedentes históricos para modificar a tradição judaica durante as novas condições e sugeriu que algumas observâncias fossem alteradas, para torná-las compatíveis com o estilo de vida moderno. Parte da teologia tradicional do judaísmo também foi abandonada. Os reformistas alemães já não se sentiam à vontade rezando para um Messias humano que viria para conduzir o povo de volta à terra de Israel, reconstruir o templo e restaurar o culto sacrificial dos sacerdotes. A noção de Messias foi substituída pelo ideal da era messiânica, uma era de paz para todas as nações do planeta, que todo judeu se esforçaria para criar, ou deveria se esforçar para criar. Havia ainda uma visão mais ousada de que os judeus não estavam mais no exílio, sendo capazes de cumprir seu destino religioso como cidadãos de uma nação moderna. Mas o sonho durou pouco. Para muitos, a integração social significou a conversão ao cristianismo. E o Holocausto da Alemanha nazista, junto com a Segunda Guerra Mundial, demarcou os limites da esperança de uma sociedade iluminada. Então a minoria sempre é obrigada a pensar. Essa é a bênção de fazer parte da minoria, segundo Leo Baeck, rabino progressista. Então, eles defendiam uma autonomia responsável, o indivíduo devendo tomar decisões inteligentes, defendiam o universalismo, a identificação com as preocupações de toda a humanidade, defendiam o particularismo, a missão e o destino do povo judeu, defendiam a história e a identidade judaica, a educação secular, mas também a educação judaica, poder e liberdade para agir de acordo com suas próprias escolhas. Alguns dos pontos defendidos pelo judaísmo progressista. E defendia também a autonomia religiosa, uma tensão no judaísmo progressista, como em outras vertentes religiosas, entre fazer parte de uma nação e uma comunidade, universalismo, e ter um destino único, particularismo. A diferença para os judeus progressistas é o foco na autonomia, a liberdade de determinar como será a sua vida dentro do judaísmo. Segundo o judaísmo progressista, para exercer uma autonomia responsável é necessário fazer escolhas com base na ética, na educação judaica e no compromisso com o povo judeu, reverenciando o passado e comprometendo-se com o futuro. As teologias judaicas continuam desenvolvendo-se. Embora o monoteísmo ainda seja um princípio central da religião, no judaísmo progressista a ideia de um Deus autoritário é substituída pela de um relacionamento com Deus, no qual os judeus podem exercitar sua liberdade individual. As mitzvot, o preceito, são expressões desse relacionamento. Então isso é um pouquinho aí do judaísmo progressista, de como ele concebe as coisas, de como a gente deve aprender com o passado, como devemos viver no presente, trabalhar pelo futuro, e de como eles questionam a teologia e também defendem a autonomia religiosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também as suas sugestões e comentários. Seus comentários sobre aquilo que você tem achado dos vídeos e sugestões para temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima. Não mais juntos e Shalonal, agora junto com Neymar. No chão, caímos na pegadinha.